bom dia, tudo bom com você? Vamos para mais uma aula hoje aqui, estudar um pouco mais sobre o comportamento humano, né? Sobre a gente ter inteligência emocional. Eu tiro bases da Bíblia, do estoicismo, são filosofias, são palavras, né? Textos, conteúdos que fazem toda a diferença. Quando a gente coloca num panorama e consegue enxergar o volume de insights para a nossa vida, é transformador, né? E hoje, começando fevereiro, 1º de fevereiro de 2023, estamos aqui com os nossos livros, né? As nossas bases aqui para a nossa aula, para o nosso estudo. E fevereiro, principalmente aqui no nosso Diário Estoico, ele vai falar sobre, mas é muito mesmo, sobre emoção, né? Sobre as paixões e emoção. É isso mesmo. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, né? Sobre as nossas paixões, sobre esse fervor falar mais alto, muitas vezes mesmo, nós saímos da linha, né? Nós temos um desequilíbrio, mas é muitas vezes quando temos um conflito, como temos um desafio, normalmente a nossa emoção ela é abalada. Isso pode ser treinado, né? Quando a gente começa a se perceber, quando a gente começa a ter um pouco mais de clareza quem é a gente começa a treinar. A gente percebe algumas negociações, algumas discussões, parece que algumas pessoas são plenas, algumas pessoas é diferente. Ó, nosso brother aí do metaverso, acredito que deve ser o Fábio. O Fábio é um cara bem equilibrado também. Se for ele, falando em equilíbrio, né? Que em fevereiro nós vamos falar muito sobre equilíbrio emocional. Então é muito louco, porque tem gente, mesmo numa discussão calorosa, a pessoa parece plena. Eu acredito que isso é treinado. Vem um pouco da pessoa, da personalidade da pessoa, mas eu acredito que pode ser treinado. Isso eu falo por mim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito emocional, muito agitada, muito deixando aflorar suas emoções. E com o tempo, estudando, né, tendo mais conteúdo, a gente consegue ter equilíbrio. Por quê? Porque a gente começa a enxergar um cenário maior. E aqui no nosso diário estoico, né, no estoicismo, a filosofia estoica, nós vamos aprender um pouquinho como pensar, como raciocinar, deixar a razão falar um pouquinho mais do que a emoção, né? A emoção às vezes é legal, ela te traz alguns sentimentos diferenciados, mas muitas vezes também a gente tem que entender que ela não pode tomar frente, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa racionalização, para não fazer coisas que depois possam nos prejudicar. E aí, que nem eu trago muitos textos de Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, né, que eu sou fã, lendo cada vez mais, eu acho incrível, até pela posição dele, e ele entender as escolhas dele, que poderia mudar todo o mundo, né? Qualquer escolha de um imperador, né? Aquele Marco Aurélio, imperador romano, ele poderia matar pessoas, poderia devastar cidades. Então, tinha que ter muita cautela, né? Então, eu acho que as reflexões dele, né? Do diário dele, no livro Meditações, eu falo, caraca, meu, é difícil porque ele tinha muito poder e o poder mexe com a pessoa. O emocional dessa pessoa vai para o saco. Você pode ver jogadores de futebol quando eles entendem esse processo, ele fala, caraca, esse negócio de poder é muito louco.
né? Mexe de verdade com o emocional da pessoa, ela se perde. E aqui, Marco Aurélio deixa um texto, né? E antes, o título do nosso material de hoje chama Para o Homem Colérico. Quando fala em cólera é raiva, né? Quando o cara está tomado pela raiva. E muitas vezes a gente faz algumas ações tomado pela raiva. E Marco Aurélio fala bem assim, ó, que talvez quando ele escreveu isso, ele provavelmente estava com os senadores. Imagina quantos caras queriam derrubar ele. Então é muito louco. Ao Cleverton, fala aí, meu irmão. E aí, quantas pessoas queriam derrubar Marco Aurélio, né? O Senado do Império Romano, imagina como seria. O cara queria te ferrar. E não é ferrar, te tirar do jogo. Quando tirava do jogo lá, era exterminar o cara. Então imagina a emoção do cara vendo todo esse cenário e ele tem que ser cauteloso. Por isso que eu falo que, é surreal. E aí Marco Aurélio escreve assim no seu diário, lá nas meditações. Quando sentires a iminência de um acesso de raiva, tenha em mente que sem enfurecer não é sinal de virilidade, não é sinal de força. Gentileza e civilidade, por outro lado, são mais humanos, portanto, mais viris. Um homem de verdade não se entrega à raiva e à insatisfação. Uma pessoa assim tem força, coragem e resistência. Ao contrário dos irritados e queixosos. Quanto mais um homem se aproxima de uma mente calma, mais próximo ele está da sua força. Então, olha que legal aqui que ele fala, né? Às vezes quando o cara está enfurecido, jogando cadeira para cima, perdendo um pouco a estribeira, muitas pessoas acham que ele é mais forte, mais alguma coisa. Porém, olha que isso aqui é filosofia. E essa filosofia antiga de 2000 anos atrás, ela era junto, as pessoas pensavam junto no mesmo, vamos colocar no mesmo pacote, era filosofia e psicologia, porque eles estudavam a alma, e a alma é a nossa mentalidade, porque nós estamos falando de 2000 anos atrás, cara. Olha que louco. Então, aqui ele utiliza a filosofia, o estudo da filosofia, porém, é também a psicologia moderna. Elas são aí, conectadas no estudo. E ele fala muitas vezes, e psicólogo, quando as pessoas vão, não sei se vocês já foram, já conhecem também, hipnoterapia. Eu já fiz curso de hipnose, né? Eu sou um profissional de hipnose também, conheço bastante. Então, algumas vezes, quando você deixa uma pessoa no estado, vai buscar a informação da pessoa, você vê que ela começa a perder o seu controle emocional. E quando começa a perder o controle emocional, ela vai falar coisas, e por isso muita gente tem medo da hipnose, que não deveria. Olha como que é legal. Quando eu entro num acesso de desequilíbrio, instabilidade emocional, eu vou falar coisas que eu não deveria. Por quê? Porque você começa a jorrar as coisas de dentro. Então, normalmente, numa consulta de hipnose, vai buscando, vai perguntando, fazendo perguntas, no qual a pessoa vai procurando dentro do seu subconsciente informações que possa trazer e entregar o problema. Olha que louco. E aí, o Marco Aurélio fala bem isso. Então, um cara com raiva, um cara com desequilíbrio emocional, ele não é mais forte do que um cara calmo. Porque para você ter calma, você tem que ser mais resistente. Porque eu falo isso porque um tempo atrás, eu já falei numa outra live, eu fiz alguns vídeos, eu faço alguns vídeos, quem acompanha aí, e aí os caras começaram a querer me criticar. Tem um até, não, acho que aqui na Instagram.
e o cara falando groselha e tal. O que é o natural fazer? Eu também entrar nesse desequilíbrio emocional e meter porrada no cara. Meter pancada. Só que eu aprendi nesses tempos de estudos aí, principalmente estoicismo, a Bíblia me traz muito conceito estoico também, né? De equilíbrio. E aí, o que ele fala? Ele fala, tem resiliência, pensa diferente, olha com empatia. E eu tenho certeza que aquele cara que escreveu isso, ele não está bem. Olha como a gente começa a enxergar diferente. Ele não está bem, ele está com um grande desequilíbrio emocional e ele começa a bater nas pessoas, porque ele está fora da situação ruim que essa pessoa está. Então, quando eu estou ruim, eu quero desequilibrar outras pessoas também, é natural. Aí eu começo a ver o sucesso de outra pessoa, eu não tenho, é porque ele roubou, né? E eu começo a criticar, eu começo a menosprezar o que a outra pessoa está fazendo, mesmo que ela está tentando. Não está fazendo bem, mas ela está tentando. Eu não estou nem tentando, eu só estou criticando. Mas ele é porque isso, ele é porque aquilo. Olha aqui, ele vai passar vergonha. Eu tento justificar as minhas falhas, a minha derrota nas outras pessoas. E eu tento trazer ele para o meu patamar. Olha que louco isso, meu. Olha como as pessoas agem por causa desse desequilíbrio emocional. A Priscila aí também. Começamos no horário, hein, Priscila? E aí, elas querem atingir essas pessoas. E isso é natural do ser humano. Então, quando a gente começa a entender, e aí vem o que o Marco Aurélio falou. Quando você tem calma, você é mais humano, você é mais forte. Porque você consegue conter suas emoções. Olha que louco isso. E olha que insight. Você consegue conter essas emoções. E quem consegue conter sua emoção é mais forte. Porque eu consigo domar a fera que está dentro de mim. Olha que louco isso. Então, vamos utilizar já esse símbolo. A gente precisa dominar essa fera. Toda hora ela vai vir. Por que a gente tem essa fera? Porque tem uma parte do nosso cérebro que ele é irracional, ele é uma fera mesmo, né? Por que nós temos isso? Porque milhões de anos atrás, né, a gente tinha que agir com essa emoção para sobreviver, que é um estado de luta ou fuga, que é a nossa parte da amígdala aqui no cérebro. E o que acontece? Essa luta e fuga, quando aparecia algum mal, algum bicho, algum problema, alguma situação de risco, a gente tinha que ser rápido. Eu não podia fazer conta. Porque imagine um leão, um urso. Eu falar, se o urso correr, se eu pensasse muito, eu já morria. Então, ou eu lutava se fosse uma outra tribo, ou eu corria. Então, nosso cérebro primitivo, ele tem esse poder. Então, luta, briga ou fuga. E a gente traz esse DNA aí dos nossos antepassados. E conforme a modernidade da civilização, a gente utiliza de uma forma não equilibrada. Então, quando você controla, que hoje a gente já tem mais controle psíquico, quando a gente controla essa fera, a gente tem mais força. Putz, eu ia falar um monte para a pessoa, mas eu me controlei. Isso aí é força. Nossa, eu ia até brigar, mas eu me controlei demais. E até a gente evitando, depois a gente percebe quanta coisa a gente ganhou. Porque se eu entrasse em uma discussão, não ia valer de nada. Eu não ia ter ganhos verdadeiros. E aí, claro, a gente pode utilizar essa ferramenta para proteger sua família,
para proteger uma coisa que você ama, seus filhos, aí tá tudo bem, é humano. Agora, a gente utilizar toda hora numa rede social, então quando a gente se controla, a gente é mais forte. Olha que legal isso. A gente é forte quando a gente controla esse animal que a gente tem dentro da gente. E quer ver o negócio? Ó? Olha que legal, a gente vai entender um pouco mais, tecnicamente, mas lúdico, né? Mais lúdico. E aí continua assim, ó. Por que os atletas se xingam? Por que ofendem seus adversários quando o árbitro não estão olhando? Para provocar uma reação. Distrair e irritar os adversários é uma maneira fácil de desestabilizá-los. Tente se lembrar disso quando perceber que está perdendo a cabeça. A raiva não impressiona nem faz você mais durão. É um erro, é uma fraqueza. Dependendo da situação, ela pode até ser uma armadilha que alguém preparou para você. E aí ele fala assim, ó, fãs e adversários chamavam o boxeador Joe Louis de robô do ringue, porque ele era completamente impassível. Sua atitude fria e calma era muito mais aterrorizante do que qualquer visual insano ou explosão emocional. Nós podemos lembrar também o Mike Tyson, né? Que o Holyfield, ele foi mais frio, desestabilizou um atleta que aparentemente era melhor e ganhou a luta. Aí ele teve sucesso, ganhou mais dinheiro, ganhou mais prestígio, porque desestabilizou o adversário. Nós estamos falando aí de esporte para você entender. E muitos esportes têm isso. Eu vou desestabilizar emocionalmente o meu adversário porque eu vou ganhar com isso. Em nosso dia a dia, isso acontece demais. Isso no nosso relacionamento acontece demais. Então, quando você tem esse equilíbrio, você pode ter certeza que você tem mais ganhos, muito mais ganhos na sua vida. Se tivesse uma caixinha, que cada ganho fosse uma nota, você cada vez mais ia estar captando dinheiro para essa caixinha. E aí ele termina assim, ó. Olha essa frase. Força é a capacidade de manter o domínio sobre si mesmo. Força é a capacidade de manter o domínio sobre si mesmo. É ser a pessoa que nunca se enfurece, que não pode ser irritada, porque está no controle das suas paixões, que é as emoções, em vez de ser controlada por suas paixões. Fantástico, né? Muito legal. Então, hoje o insight, começando aí em fevereiro, a gente vai falar muito de equilíbrio emocional, porque isso, eu falo isso aí, até se você negocia na sua empresa, a pessoa mais equilibrada, ela consegue ter melhores resultados, vai conseguir melhores resultados para você e para a sua empresa. Por quê? Quando você estuda negociação, persuasão, você entra no emocional da pessoa. Você tenta colocar alguns gatilhos para a emoção da pessoa responder à sua negociação e você conseguir vender a sua ideia para a pessoa no qual você está negociando. Então é muito importante quando você tem um equilíbrio emocional legalzinho. Então, tanto no seu relacionamento quanto profissional, você vai ter ganhos. Porque, por exemplo, vamos aceitar isso aqui? Eu vou pensar. Na verdade, quando você faz isso, você já desequilibra a pessoa. Não, mas eu preciso da resposta agora. Agora eu não vou te dar a resposta. Olha como a pessoa que está querendo dar as cartas, ela começa a ficar mais... Não, mas ela vai querer te empurrar a uma situação. E aí você vai conseguindo, e ela que vai abrindo mais o jogo para chegar onde você quer que ela chegue.
Eu falo isso aí, quando eu comprei algumas coisas para o meu apartamento, eu trabalhei essa parte da negociação fantástico e eu tive um sucesso, economizei muito dinheiro. Por quê? Eu chegava no fornecedor e falava, é isso. Ele falou assim, pode ser isso. Ó, então eu vou ver ainda. O cara se desesperava. Isso em 2018. O cara, não, mas... Eu falei, não, calma, eu vou pensar, eu vou conversar com a minha esposa, nós vamos fazer conta e tá tudo bem. E quando eu fazia isso, eu tirava isso aqui, mostrava a minha tranquilidade, ele que desequilibrava. Então, a gente, no jogo da vida, você vai ver que no nosso dia a dia, não precisa ser em momentos de raiva, momentos de briga, a gente tem que ter esse emocional. A gente às vezes gasta muito dinheiro e aí entra nessa parte aqui. Por que você comprou isso? Ah, porque eu precisava. Precisava por quê? Ah, não tem. Porque o emocional falou mais alto do que a razão. Depois fica jogado, criança principalmente, né? Criança, por que você comprou isso? Você deixou de lado agora, mas eu quero o joguinho A, o B, o brinquedinho. Porque a emoção está falando muito. E às vezes olhou e colocou de lado. Quantas vezes eu e você já fez isso? Compramos coisa que está largado aí no canto da sua casa, da minha casa. Por quê? Porque a emoção estava lá, eu comprei. Vem por manada também, as pessoas estão comprando, eu vou lá e compro também. Tudo isso aqui entra nesse ponto de emoção. É você deixar esse estado tomar conta, essa paixão que nem falou aqui, ser controlado por paixões, pela emoção. Então o insight de hoje é para a gente ter equilíbrio emocional, é para a gente colocar a nossa razão em cima, em diversos pontos, em várias situações da nossa vida. Isso é importante, você vai ver o ganho e a transformação que é na sua vida quando a gente tem esse equilíbrio, quando a gente tem essa razão trabalhada, essa tranquilidade, essa clareza. É transformador. E você vai ser o mais assertivo. Isso que é o importante na nossa vida. É ser mais assertivo. E aí tem aquela frase que todo mundo conheça. Quando tiver uma situação assim, conta até 10, 20, 30. Para baixar essa emoção, para a gente... E aí pensar melhor. Você pode ver também que algumas vezes, algumas pessoas que são postas na parede, elas param, pensam, elas não respondem de pronto. A cabeça dela deve estar a milhão, né? Tem uma entrevista com o Steve Jobs. Não sei o que o cara fala, mas dá uma porrada no Steve Jobs. Acho que ele fica uns 3 minutos assim, Acho que a mente dele devia estar... E aí ele dá uma resposta fantástica. Mas eu tenho certeza, se em 5, 3 segundos ele respondesse, ele ia falar uma groselha. E aí ele fica um tempão pensando. Ele fica assim, aí ele faz alguma coisa também, não sei se ele pega o celular, pega alguma coisa, baixa a cabeça e depois ele responde. É muito louco isso. É muito, muito legal por você ter mais clareza, porque isso não te prejudica depois. Imagina quantos jornalistas estavam ali só para pegar a deixa dele, para ferrar a vida dele. Foi cauteloso, pensou, raciocinou, talvez pensou em algumas situações que poderia voltar para ele, e aí ele deu a resposta. Então, na nossa vida vai ter várias situações dessa. Vão ter várias. Profissionalmente, então, uma tonelada. E aí a gente tem que aprender a ter esse equilíbrio para ter mais lucros, mais resultados positivos, feedbacks positivos para a nossa vida. Tamo junto nessa? Deu para pegar essa chave de hoje? Sobre equilíbrio, ser
saber que a nossa força é conseguir domar essa fera dentro da gente, a nossa força é ter equilíbrio emocional, isso nos torna muito mais forte. Isso é treinável. Então, a missão nossa é treinar esse equilíbrio emocional. É quando aparecer essas oportunidades, a gente colocar em prática o que a gente já aprendeu hoje. Colocar em prática esse equilíbrio. E muitas vezes na sua cabeça vai estar passando para você detonar o que tiver na frente. Mas o equilíbrio vai te trazer resultados e feedbacks muito mais positivos. Tamo junto nessa? Vamos para cima? Começou o mês de fevereiro, tamo junto aí. E se fez sentido para você, sempre falo isso, compartilha com as pessoas. Quantas pessoas estão precisando de uma mensagem, de um apoio, de uma transformação de vida? E tá na sua mão. Aperta aí o aviãozinho, a setinha e compartilha aí com 3, 5 pessoas. Tamo junto nessa? Vamos pra cima? Vamos transformar nosso fevereiro, que nem a gente transformou janeiro. Beleza? Um beijo no coração, uma ótima quarta-feira e vamos transformar nossas vidas.